Palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nordestino Palmeirense. Deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis. Comentar sobre a vitória em cima dos Gambás, a vitória magistral em cima desses caras aí que só porque ganharam o Paulistão acham que são candidatos a alguma coisa esse ano, acham que são melhores que o Palmeiras, acham que, nossa, o Palmeiras é nosso freguês, nossa, o Palmeiras treme quando vê o Corinthians. Aí, deixa eu dar uma ligada aqui na luz para melhorar aqui a iluminação. Agora acho que ficou melhor. Bom, rapaziada, o Palmeiras fez o que não fez nos últimos derbys, né? Jogou sério, jogou com raça, jogou com garra e jogou massacrando, que era para ter feito contra o Corinthians há muito tempo. O Palmeiras, ele cometeu diversos erros no derby em 2024, lá na Arena do Corinthians, que a gente perdeu 2-0. Cometeu erros no primeiro jogo do Paulistão, que foi no Allianz Parque, na fase de grupos, e o Palmeiras empatou 1-1, cometeu erros no jogo de ida do Paulistão, que a gente perdeu por 1-0, e não jogamos com garra, não jogaram com garra na Neoquímica Arena no jogo de volta. Nesse jogo aqui, que o Palmeiras venceu por 2-0, o Palmeiras, ele fez de tudo e mais um pouco. O Palmeiras, ele dominou do começo ao fim, e o principal, não vacilou de jeito nenhum. O Palmeiras agora, na minha opinião, vem se estabilizando, venceu aí o jogo contra o Cerro Porteño por 1-0, deveria ser mais, ganhou do Corinthians por 2-0, deveria ser mais. O Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians, ele não teve chances, foi massacrado pela equipe do Palmeiras, e sim, eu acho que agora temos uma equipe montada. Você vê que o Felipe Anderson ali no time deu uma melhorada muito, muito significativa na criação da equipe do Palmeiras. E agora é isso aí, o Palmeiras vence por 2-0 e agora o foco é contra o Internacional de Porto Alegre, time do Roger Machado. E na minha opinião, esse jogo será muito mais difícil do que esse contra o Corinthians. Vamos lá, vamos analisar de cabo a rabo o que aconteceu. Bom, o Palmeiras já começou pressionando a equipe do Corinthians, já começou em cima. E os dois gols que o Palmeiras fez foram de persistências, né? Foram de persistir até fazer o gol, né? Que era o que o Palmeiras ele não fazia. O Palmeiras ele não criava, o Palmeiras ele não atacava muito bem, só dependia de cruzamento. O Palmeiras ele foi um time criativo. O Palmeiras ele foi um time bastante, como é que eu vou falar para vocês? Bastante assertivo, bastante calmo, bastante tranquilo nas suas decisões, e foi um time muito, muito com calma, muito cabeça fria e coração quente, e prevaleceu aí a tática do Palmeiras, a ideia palmeirense, a tática do Abel Ferreira. O primeiro gol, ele sai de uma defesa incrível do Donelli, a bola volta, o Piquerez pega a bola na entrada da área, acerta um chutaço, faz 1-0. O Palmeiras abre o placar de uma forma muito, muito boa, muito positiva, e minutos depois, não demorou muito, depois da bola na trave do Felipe Anderson, a bola volta para o Martínez, e o Martínez acerta um golaço. Emi Martínez, na minha opinião, tá se saindo muito bem nesse meio campo do Palmeiras. É um cara muito mais de pegada, um cara muito mais de defesa, um cara muito mais defensivo, e na minha opinião é um dos jogadores aí a serem observados nessa equipe do Palmeiras. Bom, segundo tempo, Palmeiras ainda controlando o jogo. Um gol anulado do Vitor Roque, um gol muito mal anulado, por sinal. O Gomes ele não participa da jogada, né? De jeito nenhum. Então, mais outro gol mal anulado do Vitor Roque. A entrada do Paulinho. O Paulinho entrou bem na equipe do Palmeiras
E falando sobre o Paulinho, rapaziada, ele gravou um vídeo aí sobre sua volta. É bastante vitorioso, né? Quando um jogador volta de lesão. E, e é muito gratificante, rapaziada. É muito bom para o jogador. Você passa um bom tempo ali longe dos gramados e você volta a fazer aquilo que você ama. Bom, o Palmeiras venceu aí por 2-0. O próximo jogo aí contra o Internacional do Roger Machado. E esse jogo mostrou bem, né, que o Corinthians ele pegou um Palmeiras nesses últimos jogos, do derby de 2-0 que o Corinthians vence na Neoquímica Arena até a final do Paulistão. O Corinthians ele pegou um Palmeiras fragilizado emocionalmente, fragilizado tecnicamente e dependente de cruzamentos, dependente de Estevão, mal treinado. Então, rapaziada, é verdade que o Corinthians venceu por méritos, a maioria dos derbys, mas falar que nossa, o Palmeiras tem medo do Corinthians, o Palmeiras treme quando vê o Corinthians. Esse jogo aí já prova que o que faltava para o Palmeiras era raça, técnica, dedicação, e quando ela veio, o Corinthians ele não teve chance. Isso porque o que eu falei se confirmou aqui nesse jogo. O Corinthians ele não tem time para bater de frente contra o Palmeiras. O time do Palmeiras é muito melhor do que o time do Corinthians. O elenco do Palmeiras é muito melhor do que o do Corinthians, tanto que em sua competição continental tem 6 pontos e o outro em sua competição continental tem apenas 1 ponto. Desses 1 ponto, 2 jogos jogados, contra o Huracan, se não me engano o nome do time, na Neoquímica Arena, perdeu 2-1, e o outro contra o fraco América de Cali, acabou empatando por 1-1. Então, um está na Libertadores, o outro está na Sul-Americana, sendo que esse que está na Sul-Americana foi eliminado por um Barcelona de Guayaquil, tomando 3 lá no Equador, e o outro venceu os 2 jogos, venceu a equipe do Sport Cristal por 3-2 com dificuldade, e venceu a equipe do Cerro Porteño por 1-0, mantendo a tradição, que na minha opinião, tá, atualmente, o Palmeiras está sendo o time mais tradicional, o time brasileiro mais tradicional na Libertadores, sendo que venceu os 2 jogos, São Paulo deixou empatar, deixou a vitória escapar contra o Alianza Lima, e também o Flamengo perdeu em casa esqueci o nome do time, rapaziada. O time é tão desconhecido que eu nem me lembro do nome do time, mas perdeu para um time lá da Argentina. Perdeu Central Córdoba, se não me engano, o nome do time. Perdeu por 2-1 em pleno Maracanã. Então, o Corinthians é um time muito fragilizado, que esse ano, na minha opinião, não sei se vai brigar para não cair, mas eu acho que não pega nem G6, que é um time muito ruim, um time que não é muito bem treinado, e essa é a prova. Ontem foi 2-0, mas poderia ser 3, poderia ser 4, porque o time do Palmeiras ele é muito, mas muito superior do que o Corinthians. E digo mais, se o Corinthians pegar um Internacional, pegar um Flamengo da vida, pode até ser massacrado, porque não é um time muito bom. E aí a torcida que se apoiava tanto no Campeonato Paulista, vê aí seu time praticar um futebol ridículo e também ser massacrado pelo rival. Então é isso, rapaziada, fiz a minha análise aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, e próximo jogo aí contra o Internacional. E é isso, rapaziada, tamo junto, derrotamos Gambá, e é isso, avante palestra!